Oi pessoal, eu sou o Alê. E eu sou a Mari do Além da Contracapa e hoje a gente vai gravar a tag TLT. E a primeira pergunta é, nunca vou ler. Essa primeira pergunta vai ser respondida em equipe, porque quando a gente tava passando as perguntas pra responder essa tag, a gente chegou a falar ao mesmo tempo que a gente nunca ia ler 50 tons de cinza. A gente nunca vai ler essa trilogia. Não, muito obrigado. Mas é engraçado que as justificativas pra não ler são diferentes, então qual que é a tua? A minha justificativa é que eu já não costumo gostar muito de romances, assim. Eu leio alguns, mas é muito difícil eu me interessar por um livro cuja história gire só em torno dessa história de amor dos dois personagens. E ela tem alguns ingredientes diferentes, assim, ser adolescente, ou ser hot, ou sei lá o que, não costuma fazer muita diferença pra mim, a não ser que esteja dentro de um contexto que me pareça mais interessante. Se esse contexto, no caso dos 50 tons de cinza, é o hot, não me interessa. Eu também não sou muito fã assim, de romance, mas eventualmente eu gosto de ler. Mas o que me deixa com o pé mais atrás é a questão de ser um romance hot, então não me parece que seja algo que eu vá gostar, então tá aí, é um livro que eu nunca vou ler. E a segunda pergunta é, nunca imaginei que fosse gostar. Eu nunca imaginei que fosse gostar de Bloodlines, da Richelle Mead. Até foi engraçado, porque esse livro foi oferecido para nós pela editora, porque eles estavam fazendo, eu acho que era uma programação especial ao aniversário dela. E o que eu fiz, eu fui ler a prova do livro no site da editora. E não vou dizer que eu morri de amores, mas olha, é interessante, até acho que dá pra dar uma chance. E fui nessa, dar uma chance, eu acabei me apaixonando pela escrita dela, pela história. E esse ano até eu coloquei, era uma das minhas maiores expectativas terminar de ler a saga. Então me surpreendi demais e foi uma série que eu não esperava gostar tanto. E hoje já virei fã da autora, eu quero ler os outros livros dela. Eu vou entrar nessa junto com a Lê, porque eu também nunca imaginei que eu fosse gostar de Richelle Mead da série Bloodlines. Eu tenho, uma das outras coisas com que eu também tenho o pé um pouco assim atrás é com vampiros. Não tinha curiosidade nenhuma, mas o Alê falava tão bem da série que eu disse, tá bom, vou conferir então pra saber o que é isso que todo mundo fala. Tô no segundo livro e quer saber, tô gostando também. E um livro que eu nunca imaginei que eu fosse gostar é A Casa das Sete Mulheres, da Alicia Wierzchowski. Esse é um livro que eu não tinha curiosidade nenhuma, eu acho que eu até tinha um certo preconceito por causa da minissérie da Globo e também por ele abordar a Revolução Farroupilha. Eu pensava, se é pra mim ler um livro que tem esse tipo de temática, eu prefiro então ler O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Não tinha curiosidade nenhuma, embora o Alê falasse muito bem desse livro. E o que aconteceu foi que um dia eu ia encontrar o Alê em poucos minutos e daí eu disse pra ele, bom, me traz alguma coisa. E ele disse, o que tu quer? E eu disse, não sei, me surpreenda. E ele me aparece com A Casa das Sete Mulheres e eu pensei, sério? Não era bem isso que eu queria. Mas ele colocou literalmente na minha mão e eu disse, tá bom então, porque aquilo que eu tinha disponível eu não tava afim mesmo de ler. E eu li, e não precisou muitas páginas para que eu me apaixonasse pela história e pela escrita da Alicia Wierzchowski. Tanto que depois desse livro eu li vários outros livros dela, e é uma autora que hoje eu gosto muito e gostei muito do livro, é fantástico. Então, se alguém tem esse mesmo preconceito que eu tinha, esqueça isso, leia, um livro que vale muito a pena. E a terceira pergunta é, nunca imaginei que não fosse gostar. Eu nunca imaginei que eu não fosse gostar do Silêncio dos Inocentes e dos outros livros da série com o Hannibal Lecter, que é um personagem que eu adoro. Eu gosto dos filmes, eu gosto das séries, mas os livros não me descem. O Silêncio dos Inocentes eu li ele há muito tempo e eu lembro que foi uma leitura assim muito sofrida, que eu começava a ler e eu pensava, meu Deus, eu não tenho outra coisa pra fazer que não seja ler esse livro. E eu acho que o Hannibal Lecter é um grande personagem, mas eu acho que isso não fica claro nos livros. Eu acho que realmente o que transformou ele num grande personagem foi a interpretação do Anthony Hopkins. E depois, anos depois, eu resolvi ler Dragão Vermelho, que é o primeiro livro dessa trilogia, pensando que talvez fosse, por causa da época que eu tinha lido, talvez fosse um tipo de suspense mais lento, que eu ainda não tivesse acostumado e por isso eu não tinha gostado, mas também não gostei do Dragão Vermelho. Eu não gosto da narrativa do Thomas Harris, eu acho que ele se atém a coisas que não têm importância e coisas que são fantásticas que estão ali ele não aproveita. E a prova disso é que existem os filmes, existe a série, e a série, ela tem usado cada migalhinha que ele deixou nos livros e transformado em coisas grandes. Eu acho que ele criou grandes coisas, mas ele não conseguiu aproveitar elas, e por gostar tanto do Lecter, eu nunca imaginei que eu não fosse gostar desses livros. E o livro que eu nunca imaginei que eu não fosse gostar é It, do mestre Stephen King. É engraçado porque esse livro
ele é eleito por muitos leitores como um dos melhores do mestre. Então eu tava com muita expectativa. Ainda mais para um autor como King, que tem uma obra assim tão extensa, então um livro que é praticamente uma unanimidade. A história é boa, só que eu acho que teve alguns problemas no meio do caminho. Eu acho que o King não escolheu a melhor forma de contar essa história. São muitos personagens e eu também lembro que eu não consegui me envolver com nenhum deles. Eu acho que um pouco também do que te desagradou nessa leitura foi que a gente tem essa impressão, a gente escuta dizer muito que o It, que o Pennywise, né, é um dos personagens mais assustadores do King. E não foi o que aconteceu, é até engraçado porque eu tenho lido alguns livros do King nessa expectativa de sentir medo. E falavam tanto do Pennywise, mas tem algumas cenas que são um pouquinho mais tensas, mas em nenhum momento eu fico com medo. Então também foi um fator que me desagradou bastante na leitura. Eu lembro de comentar comigo também o quanto o King foca muito, eu acho que na evolução desses personagens, né? Que sim, são crianças. A história do livro é que é um grupo de crianças que enfrenta então o Pennywise e elas voltam a encontrar ele anos depois. Então o livro também, eu acho que eu comentei isso na resenha, parece que ele tem dois inícios, quando eles são crianças e quando eles são adultos. Então isso afetou bastante o ritmo da leitura. Tem muito da história de cada um, né? Fica uma coisa fragmentada. Por essas e tantas outras razões, foi um livro que me decepcionou bastante. Nunca imaginei que eu não fosse gostar de It, a Coisa. E a quarta pergunta é, troca por uma bala? O livro que eu trocaria por uma bala é Austenlândia. Pra quem não sabe, eu sou fã da Jane Austen, eu adoro Orgulho e Preconceito, é um dos meus livros preferidos da autora. E quando esse livro foi lançado, eu fiquei bem na dúvida se eu lia ou se eu não lia. E no fim das contas pensei, não, quer saber, eu vou arriscar, vou dar uma chance e vamos ver no que isso vai dar. E, gente, o resultado foi péssimo. Não deu. Eu lembro que eu achei a protagonista, assim, muito sem noção. Ela tem uma obsessão pelo Mr. Darcy que ela é inexplicável. Eu até fiz uma conversa de contracapa falando um pouco sobre essa obsessão feminina pelo Mr. Darcy. E esse argumento, esse texto que eu fiz, cabe perfeitamente para essa mulher, porque ela olha para o Mr. Darcy e ela só vê as qualidades, e ela não consegue enxergar os defeitos daquele personagem. E quando ela tá no mundo real, ela fica procurando as qualidades do Mr. Darcy em todo o relacionamento que ela está. Então essa projeção só pelas qualidades do Mr. Darcy era algo que me irritava muito. Eu acho que ela chegou ao cúmulo de terminar com o namorado porque ele ronca e Mr. Darcy jamais roncaria. Vê se isso tem cabimento, gente. E ela assim é toda sem noção, o comportamento dela é muito volátil. Então foi um livro que me irritou, e me irritou ainda mais por eu ser fã da Jane Austen. Eu acho que são coisas que irritariam de qualquer forma. E aí quando um livro faz uma coisa assim de flertar com um clássico como esse, com um livro que é ótimo, que é o caso de Orgulho e Preconceito, exige uma coisa delicada de se fazer, sim, né? E são poucas as vezes em que uma coisa dessas dá certo e funciona, né? Jane Austen é conhecida por quê? Por construir personagens femininas fortes, independentes. Como tu vai escrever um livro que, de certa forma, então, interage com Orgulho e Preconceito, mas que tem uma protagonista que não tem nada a ver com as heroínas da Jane Austen. Então, é bizarro o que a autora pensou em fazer. Então, eu cheguei ao fim da leitura pensando, meu Deus, a Jane Austen está se revirando no túmulo, pensando o que estão fazendo com o nome dela. Porque, gente, tá Austenlândia, tá o nome da autora aqui e estão escrevendo tanta bobagem no nome dela. Então, acho que é um livro que eu trocaria por uma bala, porque ele tem um pouco esse caráter pessoal, porque não é só um livro muito ruim, mas é um livro muito ruim que quase estragou um livro muito bom. E o que eu trocaria por uma bala é, gente, não me atirem pedras quando eu disser isso, porque é um autor que muita gente gosta bastante, né? É o James Patterson. Eu já li 2 livros do autor e eu não sei nem começar a dizer o quanto esses livros me desagradaram. Eu não gostei dos personagens. Eu acho que os personagens deles são, além de serem caricatos, eles parecem que não têm personalidade. Eles são um nome dentro da história, mas eu não sinto verdade neles. Eu não gosto das histórias, eu acho que elas são fracas, e eu também não gosto da narrativa do autor. Eu acho que ela é uma narrativa pobre, e eu acho que ela é mastigada, sabe? Aquele tipo de livro que eu leio e eu penso, gente, não precisa me explicar em tantos detalhes. Os 2 livros que eu li
São de séries diferentes, um é da série Private e o outro é da série do Clube das Mulheres contra o Crime. E os dois foram escritos com a mesma parceira do James Patterson, né, que isso é uma coisa que o Patterson faz muito. Então eu também não sei se não é de repente a narrativa dessa mulher que me incomoda. Até porque quem não sabe, eu acho que o Patterson ele faz meio que um esboço da história e passa pro colaborador. Ele faz só um né? esboço da história de umas 80 páginas e passa pro colaborador, que é de fato a pessoa que escreve. E foi quando eu descobri isso, que o Patterson tem esse sistema meio que industrial, assim, de produzir livros, né? Fiquei muito incomodada. Eu já não tinha gostado dele, mas foi quando eu descobri isso que eu tive certeza, assim, que eu nunca mais ia ler nada do autor. Até porque nós somos aspirantes a escritores, a gente tem tentado escrever os nossos livros e a gente sabe que ter boas ideias não é a coisa mais difícil, né? Às vezes são ideias simples que geram livros fantásticos e às vezes ideias fantásticas geram livros medíocres porque tá muito mais na maneira como o autor conduz a história. Desenvolve aqueles personagens, aquele contexto. E o que ele consegue criar e trazer com a narrativa dele do que a partir história, de uma premissa. Exatamente, do que a história em si. Então é muito mais difícil colocar no papel e fazer funcionar do que criar as histórias. De certa forma, ele só carimba o nome dele nas capas, né? Então é uma coisa que me incomodou bastante e com certeza eu troco o James Patterson por uma bala. E a quinta pergunta é, não troco por nada. Eu não troco por nada a Agatha Christie. Eu sempre digo isso, que eu sou fã incondicional da autora. E uma coisa que me encanta muito na Agatha é ver como uma autora que tem uma obra extensa de quase 80 livros, mais de 80 livros, consegue ter tão poucos que te desagradam, né? Foram pouquíssimos os livros, eu acho que eu conto nos dedos de uma mão, livros da Agatha que eu li, que eu não gostei. E é difícil tu encontrar isso, né? Ainda mais um autor que escreve, assim, livros policiais, histórias detetivescas, sempre conseguir te surpreender, mesmo um autor que tu conhece tanto, que tu já leu tanto. Que tu sabe quais são os truques que ele usa. Que ela usa, e mesmo assim ela consegue me surpreender. Então é muito comum eu terminar de ler os livros da Agatha assim, com um sorriso no rosto e começar a ler eles com aquele sentimento assim de estar voltando pra casa. Porque a Agatha é uma autora que eu acredito que ela é a autora que eu leio há mais tempo. Eu comecei a ler Agatha quando eu tinha 12 anos, então lá se vão aí 16 anos eu continuo lendo Agatha Christie, continuo gostando tanto quanto eu gostava naquele tempo. E eu acho que não são tantos autores que te permitem desenvolver esse relacionamento e ter uma obra que é assim também constante. A carreira da Agatha foi longa, ela não só produziu muito, como ela teve uma carreira longa. E tu pega os livros do começo e os livros do final, são tão bons quanto. Eu acho que a Agatha é uma das poucas autoras assim, que mantém essa constância ao longo do tempo, né? Porque ela sempre consegue surpreender o leitor, o trabalho dela não cai em qualidade. E eu acho que isso tudo que um leitor quer, né? Ele quer poder pegar um livro e saber que ele não tem como dar errado. E de quantos autores a gente pode falar isso? Eu sempre consigo falar isso da Agatha, é uma autora por quem eu tenho um carinho enorme que eu não troco por nada. Eu não troco por nada, o Stephen King foi um autor que a gente conheceu já faz uns 2 anos e meio, 3 anos, que a gente tinha um certo preconceito por aquela questão do sobrenatural, mas que a gente começou a descobrir os livros dele e a gente percebe o quão exímio escritor o Stephen King é na questão de construção de personagens. Ele cria personagens que são reais, que são verossímeis, que a gente se envolve com eles, que a gente se importa com a história deles. E aquela questão da história, até que a gente estava comentando antes do Patterson, a história que o King cria às vezes é o de menos, porque ele tem personagens tão bons que não importa a história que aqueles personagens estejam, porque vai funcionar. Porque tu se importa com eles. Eu acho que as duas grandes habilidades do King são a criação de personagens e a narrativa, né? E aí tu esquece o resto. Mesmo a gente, eu principalmente, acho até mais do que a ler, eu sempre tenho um pé um pouco atrás, às vezes, com histórias de cunho sobrenatural. Mas quando eu leio King, eu esqueço isso, porque ele cria um contexto que faz com que tudo aquilo faça sentido. E até essa questão da narrativa que a Mari comentou também é engraçada, porque o King gosta de escrever livros longos, mas a narrativa dele é tão boa que a gente não percebe, tu só quer ler, tu quer saber o que vai acontecer com aqueles personagens. E também é um autor, que ele é interessante porque ele não se limita muito, né? Ele tem explorado outros gêneros, ele tá certo, ele gosta dessa parte mais do mesmo, mas ele tem explorado o suspense, o policial. Mas é uma coisa... Os contos que tu mais gosta dele não tem nada a ver com aquilo que ele é conhecido. Exatamente. Mas também é uma coisa diferente do Patterson, do James Patterson, que tem essa coisa meio que atirar pra todos os lados. O King não, o King parece que ele descobre, ele usa, sobre a escrita ele fala um pouco isso, que uma história é que nem um fóssil. E quando tu vai contar essa história e escrever, tu tem que
tentar tirar ele da Terra o mais intacto possível. E parece que o King tem isso, eu vejo isso nele, que ele encontra histórias, ele cria histórias, o personagem, a história, e não importa de que gênero que é, ele vai lá e ele conta escreve. aquela história. E ele tem dramas, e ele tem suspense, e ele tem sobrenatural, tem terror, e ele consegue fazer funcionar, porque ele é um exímio contador de histórias. E acho que também ele é um dos poucos autores que ele consegue assim transitar e ser um bom autor, independentemente do gênero, né? Então tá aí, não troco por nada Stephen King. E a sexta pergunta é, jura que é bom? A Mari fala sempre tão bem do Zafon que eu sempre digo, jura que é tão bom assim, porque eu já li O Jogo do Anjo, que é um dos livros da trilogia O Cemitério, os livros esquecidos, né? E é o pior livro, a Mari me contou depois. Eu li, claro, o texto do Zafon é muito bom, a narrativa dele é muito boa, então tu consegue ler o livro rapidamente. Mas o livro, assim, não tem muita lógica. Então, foi um trauma. Por mais que a Mari diga que é muito bom, eu não consegui vencer esse trauma. O trauma é maior, né? A tua experiência com o Zafon é diferente, porque tu começou por Marina, né? Eu comecei por Marina, depois eu li A Sombra do Vento, que é o meu preferido dele, é um dos meus livros preferidos. E quando eu li O Jogo do Anjo, eu fui ler ele meio que, de certa forma, com dois corações. Eu não sabia o que eu ia encontrar. Se eu ia encontrar o meu Zafon, que eu já gostava desses outros livros, ou se eu ia encontrar o Zafon do Alê. Porque é muito difícil a gente discordar, né? Um gostar de um livro e o outro não gostar. Na verdade, acho que nunca aconteceu, né? Então eu não sabia o que eu ia encontrar ali e realmente eu tive que concordar com a Lê quando eu li, porque a narrativa do Zafon, ela é linda e ela tá presente ali, mas a história não faz muito sentido, é um livro muito estranho e é um livro que eu jamais recomendaria para uma pessoa começar a ler o Zafon. O livro que eu digo, jura que é bom, é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. É um livro que o Ale adora, ele sempre fala super bem, ele já leu várias vezes. Eu li uma vez quando eu tava no ensino médio, eu reli quando eu tava na faculdade, e eu quero reler esse ano de novo. Ele é um livro que ele fala muito bem, mas ele é um livro que pra mim, gente, não me diz nada, eu não tenho vontade de ler. Eu tenho vontade sim de ler algum livro do George Orwell, mas eu tenho mais curiosidade pelo 1984, embora esse seja um livro que o Ale não tenha gostado muito. Mas quanto à Revolução dos Bichos, eu sei que é um clássico, mas é um livro que não achei que a Revolução dos Bichos ela é uma alegoria, uma fábula que tem uma mensagem tão profunda, mas ela é uma fábula, então ela é sim, fico assim fascinado, de queixo caído com o que ele consegue fazer em tão poucas páginas. Jura mesmo? Juro. E a última pergunta é, jura que é tão ruim? Eu respondo nessa Saco de Ossos. A gente acabou de falar, né, do King, o quanto a gente gosta do King. E Saco de Ossos é um dos livros mais aclamados dele, né? E quando o Ale fez a leitura desse livro no ano passado, se eu não me engano, né, ele não gostou. E quando ele começou a comentar comigo o porquê dele não ter gostado, a minha reação é essa. Eu não acreditava. Você jura mesmo que é tão ruim? Até antes de eu começar a comentar, vamos fazer um parênteses. Os únicos dois livros do King que eu não gostei foram It e Saco de Ossos. E os dois entraram nesse vídeo. Ficou vídeo, estranho, né? Isso, a gente acabou de falar o quanto a gente gosta aí. Mas qual que é o meu problema com o Saco de Ossos? É que todas essas qualidades que a gente estava citando do King na pergunta anterior, elas não aparecem. O personagem não tem carisma, ele não me conquistou, eu não me importei com ele, nem com a história dele. A narrativa do King patina, eu não sei o que aconteceu com ele ali, mas a coisa não vai pra frente. Então, assim, foi uma leitura bem arrastada que não funcionou pra mim, porque tudo que eu esperava do King não tá ali. E o livro que eu não consegui acreditar que era tão ruim assim é a série Divergente. Nós dois, na verdade, estávamos com bastante curiosidade para conferir, porque todo mundo elogiava, acho que estava para sair o último livro. E a Mari acabou lendo antes de mim, e o que ela me falou, assim, acho que eu não quero ler, não. Eu tinha bastante curiosidade e eu gostei de Divergente, que é o primeiro livro. Eu acho que ele é um início promissor para a trilogia. Mas quando eu cheguei a ler Insurgente, que é o segundo livro, várias coisas começaram a me incomodar, principalmente a respeito da narrativa da Veronica Roth. E quando eu cheguei no terceiro livro, que é o Convergente, todas essas coisas que estavam me incomodando, que passaram assim, a leitura do segundo livro, parece que me pinicando a leitura inteira. Quando chegou no terceiro, gente, ela levou tudo isso a um novo nível e era só aquilo, parece que só aquilo gritava pra mim, a história perdeu completamente a importância de tanta coisa que me incomodava, a leitura começou a me irritar. E mesmo o rumo que ela deu pra história não me convenceu,
Então acabou que não valeu a pena por nada, assim, e só me incomodou, foi uma decepção muito grande, principalmente porque eu tinha uma expectativa tão alta. Bom, pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado, né, de mais essa tag. Comentem nos o que vocês acharam e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube. É isso, pessoal, até o próximo vídeo. Até!